Então, qual é a afirmação que você leu na capa do vídeo? A afirmação é: se uma rampa tem inclinação de 45%, então o ângulo da base mede 45 graus. Veja lá. Vamos entender o que é uma inclinação de 45%. Quando você constrói uma rampa, você tem um triângulo retângulo. Aqui é o ângulo da base, que eu chamei de ângulo da base. Esse aqui a gente já sabe que é 90. Beleza? Então a inclinação é de quanto? De 45%. Como é que você escreve 45%? É 45 centésimos. Em decimal, como é que é? 0,45. Quando você tira o símbolo por cento, você tem que dividir esse número por 100, deslocando a vírgula 2 casas para a esquerda. Então a inclinação é de 45% ao 0,45. O que é uma inclinação de 45%? Preste atenção. Suponhamos que essa base meça 6 metros. A altura tem que medir 45% dessa base. Ou seja, 0,45 vezes 6. Isso aí vai dar 2,7 metros. Então veja lá. O que é uma inclinação de uma rampa ou de um telhado de 45%? A altura, que é o cateto oposto ao ângulo, tem que ser 45% da medida do cateto adjacente, que é a base. Não é legal? Se fosse 30%, essa altura teria que medir 30% dessa base. E assim por diante. Não é bacana? Agora, então vamos ver. A afirmação é falsa. Por que é falsa? Se a inclinação de 45%, o ângulo é 45 graus? Não. Vamos descobrir esse ângulo. Veja também, antes disso, o seguinte. Se esse ângulo fosse de 45, esse cateto oposto teria que ser igual ao cateto adjacente, lembra? Porque a tangente não é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Quando você dividisse esse lado por esse, os dois sendo iguais, vai dar 1. Que ângulo tem tangente 1? É o ângulo de 45 graus. Então, se aqui fosse 45, esses dois catetos teriam que ser iguais. Vamos descobrir esse ângulo. A tangente do ângulo A, a tangente de A, é o cateto oposto ao ângulo, 2,7, dividido pelo adjacente, 6. Essa divisão dá quanto, pessoal? Alguém descobre, adivinha? Ora, dá exatamente 45%, ou 45 centésimos, não é? Cateto oposto dividido pelo adjacente. Essa divisão dá isso, claro, porque se eu multipliquei 0,45 vezes 6 deu 2,7, agora fazendo a operação inversa, 2,7 dividido por 6 dá 0,45. Então nós vamos agora descobrir que ângulo tem, esse ainda é menor que 90, né? Que ângulo tem tangente 0,45. Então você vai na calculadora, digita lá DEG, que é graus, tá? Depois digita INV, que é inversa. Aí vai aparecer tan menos 1, inverso da tangente, tá? Você vai na tecla inversa da tangente, nessas 3 teclas. Aí vai aparecer no visor assim, arc, tan, ou seja, arco cuja tangente é quanto? Aí você digita lá, 0,45. Igual, vai te dar o resultado, 24,22, mais alguma coisa. Ou seja, aproximadamente 24,22 graus. Beleza? Mostrando de fato como os lados, o cateto oposto e o adjacente são diferentes, esse ângulo não pode ser 45 graus. Veja que ele é menor que 45, lógico, né?
que 2,7 é menor que 6. Na divisão vai dar menor que 1. Certo? Não é bacana? Então, o que significa uma inclinação de 45%? Significa que o cateto oposto ao ângulo, essa altura, tem que ser 45% da medida dessa base. Legal, não é? Por exemplo, uma inclinação de 60%. O que significa? Uma rampa ou um telhado com inclinação de 60%. Significa isso aqui, ó. Significa que o cateto oposto ao ângulo tem que ser, a medida dele tem que ser 60% da medida desse. Então vamos dizer que aqui me disse 1 metro. Uma rampinha, certo? 1 metro. 60% de 1 metro é o quê? É 0,60 metro. Ou 60 centímetros, não é? 0,60 metros ou 60 centímetros. Se a inclinação é de 60%, entendeu? Não é bacana? E o ângulo, a tangente desse ângulo, é o cateto oposto, 0,60. Dividido por quanto? Por 1, vai dar quanto? O próprio 0,60. Então, se a inclinação é de 60 graus, 60%, você tem que procurar o ângulo cuja tangente é 60%, ou 0,6 ou 0,60, não é a mesma coisa? Tá? Então, o ângulo A é o arco cuja tangente é 0,6. Eu não sei, que eu não fiz essa continha, não sei quanto é. Mas eu tenho aqui uma tabela. Eu tenho aqui uma tabela de um outro vídeo que eu fiz, ó. Se a porcentagem, a inclinação é 60%, o ângulo é 31 graus. Isso aí eu já calculei para fazer aquela tabelazinha. Quer dizer que o ângulo A mede quanto? O ângulo A é de 31 graus. Agora, para você calcular a inclinação de uma rampa ou de um telhado em porcentagem, não é preciso calcular o ângulo. Você calcula o ângulo se quiser, tá certo? Ficou bem claro, não ficou, pessoal? Acho que eu não falei, porque às vezes eu falo sem prestar atenção. Então a inclinação por cento, 45%, 60%, a inclinação, tá? E o ângulo em graus, beleza? Então é isso por enquanto. Espero que tenham gostado. Dê o like se gostou, tá? Desce lá nos comentários, já deixa o seu, faça a sua inscrição no canal Sacando Matemática, beleza? Um abraço do Itamar e obrigado.